Que alegria estar começando mais um programa Som do Monte, que alegria entrar na sua casa. Seja muito bem-vindo através da TV Canção Nova, através do meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que este programa vai edificar muito seu coração. Eu tenho certeza que esse programa vai edificar muito a sua alma. Hoje nós iremos meditar o livro Suco de José Maria Escrivá. Nós estamos na página 192, no parágrafo 577. Não posso acreditar na tua veracidade se não sentes mal-estar e um mal-estar incômodo ante a mentira mais pequena e inócua, que nada tem de pequena nem de inócua, porque é ofensa a Deus. Gente, esse aqui é um pensamento muito precioso. Eu não posso acreditar na tua veracidade se você não se sente mal quando alguém conta uma mentira. Então, como acreditar na sua veracidade? Como acreditar em você se você não fica mal com mentiras? Toda mentira desagrada a Deus. Coloca isso no teu coração. Toda mentira desagrada a Deus. O diabo é tão sujo que ele tenta convencer você de que se for uma mentirinha, isto não tem problema. Toda mentira desagrada a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Então veja, o diabo não quer saber de verdade. Não quer saber. E a verdade não está no demônio. Interessante, né? Se nós formos para João 6,14, segura aí as duas passagens. Se nós formos para João 6,14, ou melhor, 14,6, João 14,6, diz assim: Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em João 14,6, eu sou a verdade. Então, em Jesus tem a verdade. Jesus é a verdade. Agora, em João 8,44, a verdade não está nele. Então, enquanto vemos em Jesus, Jesus é a verdade, no demônio, a verdade não está nele. Veja, quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha o que Jesus está falando. O diabo é mentiroso. E o diabo é pai da mentira. Então, como é que eu vou acreditar na tua verdade se você não fica mal com a mentira? Eu vou ler de novo. Não posso acreditar na tua veracidade se não te sentes mal-estar, se não sentes mal-estar e um mal-estar incômodo ante a mentira mais pequena e inócua, que nada tem de pequena nem de inócua, porque é uma ofensa a Deus. 5, 7, 8. Porque olhas e ouves e lês e falas com intenção suja e tratas de captar o ruim que reside não na intenção dos outros, mas somente na tua alma. 5, 7, 9. Quando não há retidão naquele que lê, é difícil que descubra a retidão daquele que escreve. Muito bonito esse pensamento. 580. O sectário só vê sectarismo em todas as atividades dos outros. Mede o próximo com a medida doentia do seu coração. Medimos o outro conforme a medida doentia do nosso coração.
581. Causou-me pena aquele homem de governo. Intuí a existência de alguns problemas, aliás, lógicos na vida, e se assustou e se aborreceu quando los comunicaram. Preferia desconhecê-los, viver na meia-luz ou na penumbra da sua visão para permanecer tranquilo. Aconselhei-o a enfrentá-los com crueza e em plena luz, justamente para que deixassem de existir, e assegurei-lhe que então, sim, viveria com a verdadeira paz. Quanto a ti, não resolvas os problemas próprios e alheios, ignorando-os. Isso seria comodismo, preguiça, abrir a porta à ação do diabo. 582. Cumpriste com o teu dever? A tua intenção foi reta? Sim? Então não te preocupes, se há pessoas anormais que descobrem um mal que só existe no seu olhar. 583. Perguntaram-te em tom esquisitivo. Aliás, eu vou voltar ao parágrafo anterior. Veja. Então não te preocupes se há pessoas anormais que descobrem um mal que só existe no seu olhar. Veja, as pessoas falam o que elas querem. E muitas vezes elas falam de acordo com a malícia que está no coração delas. Então você tem que entender que muitas pessoas elas falam de você, falam das suas obras de acordo com as maldades que há no coração daquela pessoa. Em outras palavras, não tem como agradar um sujeito desse, que está com maldade no coração. Então qual deve ser a sua preocupação? Você cumpriu o seu dever? Essa deve ser a sua preocupação. Cumprir o seu dever. A tua intenção foi reta? Ou seja, você cumpriu o seu dever? E cumprindo o teu dever, a tua intenção foi boa, a tua intenção foi agradar a Deus, a tua intenção foi fazer aquilo que precisava ser feito, então fique em paz. Ah, mas estão falando isso, estão falando aquilo. As pessoas falam, veja, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração da pessoa está cheio de maldade, ela vai soltar maldade. Não adianta o que você faça. Se o coração dela está cheio de maldade, ela vai falar maldades. Perguntaram-te, 583. Perguntaram-te em tom inquisitivo, se julgavas boa ou má aquela tua decisão que eles consideravam indiferente. E de consciência tranquila respondeste: só sei duas coisas, que a minha intenção é limpa e que sei bem quanto me custa. E acrescentaste: Deus é a razão e o fim da minha vida. E por isso consta-me que não há nada indiferente. É importante tudo que nós fazermos, tudo que nós fizermos, fazermos com reta intenção, para agradar a Deus. Tudo que você fizer deve ser para agradar a Deus. 584. Explicaste-lhe os teus ideais e a tua conduta segura, firme, de católico, e pareceu que aceitava e compreendia o caminho, mas depois ficaste com a dúvida de saber se não teria sufocado essa compreensão entre os seus costumes não muito corretos. Procura-o de novo e esclarece-lhe que a verdade é coisa que se aceita para vivê-la ou para tentar vivê-la. 585. Quem são eles para me porem à prova? Por que tem que desconfiar? Comentas-me, olha, responde-lhes, da minha parte que desconfiem da sua própria miséria e prossegue com tranquilidade os teus passos. 586. Dão-te compaixão, com uma total falta de galhardia, jogam a pedra e escondem a mão.
Olha o que sentencia deles o Espírito Santo. Ficarão confusos e envergonhados todos os forjadores de erros. Todos a uma serão cobertos de opróbio. Sentença que se cumprirá inexoravelmente. 587. Dizes que são bastantes os que difamam e murmuram daquele empreendimento apostólico? Pois bem, logo que tu proclamares a verdade, pelo menos, já haverá um que não criticará. 588. No trigal mais belo e premissor, é fácil carpir carradas de saramagos, de paupoulas e de capim. A respeito da pessoa mais íntegra e responsável, não falta ao longo da história com que encher páginas negras. Olha que interessante. A respeito da pessoa mais íntegra e responsável, não falta ao longo da história com que encher páginas negras. Pensa também quanto não tem falado e escrito contra nosso Senhor Jesus Cristo. Aconselho-te que, tal como no trigal, colhas as espigas brancas e graúdas, a verdadeira verdade. 589. Para ti, que me afirmaste que queres ter uma consciência reta, não esqueças que prestar ouvidos a uma calúnia, sem impugná-la, é converter-se em coletor de lixo. 590. Em tua propensão, abertura, como lhe chamas, para admitir facilmente qualquer afirmação que vá contra aquela pessoa, sem ouvi-la, não é precisamente justiça e muito menos caridade. Olha que interessante, hein? Vou ler de novo. Esta tua propensão, abertura, como lhe chamas, para admitir facilmente qualquer afirmação que vá contra aquela pessoa, sem ouvi-la, não é precisamente justiça e muito menos caridade. Às vezes nós acreditamos muito facilmente quando alguém nos diz de determinada pessoa. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Fulano de tal traz algo para você de outra pessoa. E nós, podendo escutar a outra pessoa, a gente não faz. Conselho para você: quando você ouvir qualquer coisa de alguém, procura conversar com a pessoa. Toma cuidado em acreditar sem antes ter conversado, sem antes ter escutado. E o pior, cuidado para não falar para o outro aquilo que você só ouviu falar. Então veja como a gente pode cair na tentação. Alguém fala algo para você, você tem a oportunidade de falar com aquela pessoa, de tirar suas conclusões com aquela pessoa. Muitas vezes eu já vou falar para outra pessoa. É a famosa fofoca, que destrói. A fofoca destrói. Amado irmão e amada irmã, o programa de hoje tá bom demais. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Som do Monte, é uma alegria estar aqui com você. Estamos meditando o livro Suco de José Maria Escrivá. Estamos na página 196, parágrafo 591. Às vezes, a calúnia causa danos aos que a padecem, mas a quem verdadeiramente desonra é aos que a lançaram e difundem, e depois carregam esse peso no fundo da alma. Verdade. A calúnia é algo terrível. Aliás, isso está nos mandamentos, não levantar falso testemunho. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado para não levantar falso testemunho do seu irmão. Cuidado para não levantar calúnia do seu irmão. E o pensamento de José Maria é o seguinte: a calúnia faz muito a pessoa caluniada sofrer. Toda calúnia faz muito uma pessoa sofrer.
Veja, você está levantando algo que a pessoa não fez. De repente, todo mundo está ouvindo falar de algo que a pessoa não fez. Faz sofrer? Faz. Mas a quem falou também vai sofrer. Então eu vou reler o pensamento aqui. Às vezes a calúnia causa danos aos que a padecem, mas a quem verdadeiramente desonra é aos que a lançam e a difundem. Então, lançar uma calúnia, difundir uma calúnia, atrai para você desonra. Desonra. 592. Por que tantos murmuradores? Perguntaste magoado. Uns por erro, por fanatismo ou por malícia, mas a maioria repete o boato por inércia, por superficialidade, por ignorância. Por isso, volto a insistir: quando não puderes louvar, não seja necessário falar, cala-te. Então, por que tantos fofoqueiros? Por que tantos murmuradores? Por que tanta gente falando mal do outro, minha gente? A maioria das pessoas que são fofoqueiras, a maioria das pessoas que falam mal dos outros, talvez seja por inércia, talvez seja por superficialidade. A pessoa que fofoqueira prova que é superficial. A pessoa que vive falando da vida dos outros prova o tanto que é superficial. Até porque se ela tem tempo para ficar falando mal da vida dos outros, é porque ela não tem o que fazer, ela não tem uma vida profunda, ela está perdendo tempo. Veja, todo fofoqueiro, todo aquele que fica falando mal dos outros, é porque ele perdeu a profundidade da vida, ele vive na superficialidade, ele já não tem o que fazer. Está com muito tempo. Quem fala mal dos outros está com muito tempo. Tem tempo sobrando. Então, por superficialidade, por ignorância. Por isso eu volto a insistir, quando não puderes louvar, então se você não pode falar bem dessa pessoa, fecha a boca. Eu não tenho nada de bom para falar dela. Então não fale o que de mal você gostaria de falar. 593. Quando a vítima caluniada sofre em silêncio, os carrascos assanham-se na sua valente covardia. Desconfia dessas afirmações rotundas se aqueles que as propugnam não tentaram ou não quiseram falar com o interessado. 594. Existem muitos modos de fazer um inquérito. Com um pouco de malícia, dando ouvidos às murmurações, reúne-se 10 volumes de bom tamanho contra qualquer pessoa honrada ou entidade digna, e bem mais se essa pessoa ou entidade trabalha com eficácia, e muito mais ainda se essa eficácia é apostólica. Triste tarefa dos promotores, mas mais triste ainda a atitude dos que se prestam a servir de alto-falante a essas afirmações iníquas e superficiais. 595. Esses, dizia ele com pena, não captam a figura de Cristo, mas uma máscara de Cristo. Por isso carecem de critério cristão, não alcançam a verdade, não dão fruto. Não podemos esquecer nós, os filhos de Deus, que o Mestre anunciou: quem vos ouve, a mim ouve. Por isso temos de procurar ser Cristo, nunca a sua caricatura. Olha que bonito, você precisa ser Cristo. E não uma caricatura. Ser de verdade. Como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. (596)
Neste caso, como em tantos outros, os homens mexem-se, todos julgam ter razão, e Deus os guia, quer dizer, por cima das suas razões particulares, acabará por triunfar a inescrutável e amorosíssima providência de Deus. Deixa-te, pois, guiar pelo Senhor, sem te opores aos seus planos, ainda que contradigam as tuas razões fundamentais. 597 é uma experiência penosa observar que alguns, menos preocupados em aprender, em tomar posse dos tesouros adquiridos pela ciência, se dedicam a construí-la ao seu gosto, com procedimentos mais ou menos arbitrários, mas essa comprovação deve levar-te a redobrar o teu empenho em aprofundar na verdade. 598. Mais cômodo do que pesquisar é escrever contra os que pesquisam, ou contra os que contribuem com novas descobertas para a ciência e para a técnica, mas não devemos tolerar que, além disso, esses críticos pretendam erigir-se em senhores absolutos do saber e da opinião dos ignorantes. 599. Não fica claro, compunha aquele homem a afirmação segura dos outros, e o que ficava claro era a sua ignorância. 600. Desagrada-te ferir, criar divisões, demonstrar intolerâncias, e vais transigindo em atitudes e pontos não são graves garantes, que trazem consequências nefastas para tantos. Perdoa minha sinceridade. Com esse modo de proceder, tu que tanto detestas a intolerância, cais na intolerância mais nécia e prejudicial, a fim de impedir que a verdade seja proclamada. 601. Deus, pela sua justiça e pela sua misericórdia infinitas e perfeitas, trata com o mesmo amor e de modo desigual os filhos desiguais. Por isso, igualdade não significa medir todas as pessoas pela mesma bitola. 602. Dizes uma verdade meias, com tantas possíveis interpretações que se pode qualificar como mentira. Ou seja, se eu não proclamar uma verdade inteira, completa, ela pode até parecer uma mentira. 603. A dúvida no terreno da ciência da fama alheia é uma planta que se semeia facilmente, mas que custa muito arrancar. 604. Faz-me lembrar Pilatos, o que escrevi não se muda. Depois de ter permitido o crime mais horrível, és inamovível, mas deverias ter assumido essa posição antes, não depois. 605. É virtude manter-se coerente com as próprias resoluções, mas se os dados mudam com o tempo, é também um dever de coerência retificar o enfoque e a solução do problema. 606. Não confundas a intransigência santa com a teimosia absoluta. Quebro, mas não me dobro, afirmas ufano e com certa altivez. Ouve-me bem. Um instrumento quebrado torna-se imprestável e deixa aberto o campo àqueles que, com aparente transigência, impõem depois uma nefasta intransigência. 607. Santa Maria, sede de sabedoria, invoca com frequência deste modo a nossa mãe, para que ela acumule os teus filhos no seu estudo, no seu trabalho, na sua convivência da verdade que Cristo nos trouxe. Amado irmão e amada irmã, terminamos aqui o capítulo sobre a verdade, veracidade. E o próximo capítulo é sobre ambição. Veja, há programas onde eu medito mais e há programas onde eu leio um pouquinho mais. Alguém pode se perguntar, Frei, o senhor está lendo, antigamente o senhor lia e explicava cada um.
Esse era o meu desejo no início. Eu tenho sempre explicado para vocês. Quando a gente adquiriu esses 3 livros, o desejo do início era meditar parágrafo por parágrafo, ponto por ponto. E quem acompanha o programa desde o início sabe que foi assim. Eu meditava um por um, bem devagarzinho. Então, cada programa, um pensamento. Só que depois a gente começou a perceber que demoraríamos anos e anos e anos e anos e anos e anos. Então, a intenção era boa, mas nós demoraríamos muito tempo para terminar os 3 livros. Já tem um bom tempo que nós estamos neles. Então, vão ter programas onde eu explico melhor um pensamento, vão ter programas onde eu vou lendo mais. Mas veja, de qualquer forma, até mesmo a leitura, ela vai edificando a nossa alma. Então, à medida que eu ia lendo, aquilo ia meditando, ia edificando a minha alma. Então, eu tenho certeza que aquilo que hoje nós meditamos e aquilo que nós lemos, de alguma forma, edificou o seu coração. Tá bom? Semana que vem eu espero por você. E olha, nós já estamos agora sim indo mais que a metade e eu tenho certeza que nós vamos fazer ainda um caminho lindo pela frente. Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.